Mais um grave escândalo de Bolsonaro foi descoberto. A cassação política dele, ela está se tornando cada vez mais inevitável. O ex-presidente, junto com Pedro Malluco, que na época era o presidente da Caixa Econômica Federal, utilizaram o banco público num esquema de compra de votos, com a distribuição de empréstimos para a população de baixa renda. Agora a Caixa está levando um calote bilionário e a classe trabalhadora está arcando com esse custo, porque o FGTS foi usado como garantia. A situação se agrava porque a Caixa é o principal instrumento do governo federal para o financiamento de programas sociais. Bolsonaro foi muito danoso para a nossa república, atacando as instituições públicas durante todo o seu mandato e por isso tem que ser cassado. Você concorda comigo que o Bolsonaro ele tem que ser cassado? O que você acha desse esquema do Bolsonaro que deu errado porque o Lula foi o vencedor? Deixa o seu like se você concorda que o Bolsonaro tem que ser cassado e se inscreva no canal. Toda a estratégia do Bolsonaro adotada em 2022 foi feita para reduzir a rejeição do Bolsonaro com a população de baixa renda. Isso tudo precisa ficar bem entendido para nós entendermos o que aconteceu com a Caixa Econômica Federal e o calote que o Bolsonaro ou que a Caixa está levando. Bolsonaro sempre soube que ele era muito rejeitado pela população de baixa renda e foi justamente esse público que o derrotou. Bolsonaro foi derrotado por essas pessoas, não pelas falas dele, pelo comportamento como a imprensa gosta de passar, mas sim porque ele adotou políticas econômicas perversas contra a população de baixa renda. E sabendo que ele seria derrotado, Bolsonaro lançou o Auxílio Brasil, que foi aquele benefício de R$ 600. Só que o Auxílio Brasil não deu os resultados esperados. O ganho do Bolsonaro ali com essa parcela da população foi muito pequeno, dentro da margem de erro. E aí ele fez uma nova estratégia, a Caixa. Ele pegou a Caixa Econômica Federal e distribuiu empréstimos consignados para o Auxílio Brasil e outras estratégias também de microcrédito, principalmente para a população de baixa renda da região Nordeste, que era o principal calcanhar de Aquiles de Bolsonaro. Essas duas linhas de crédito eram no valor de 10 bilhões de reais aproximadamente e foram distribuídos para aproximadamente 7 bilhões de pessoas. Logo depois, 7 milhões de pessoas, perdão. Logo depois que o Bolsonaro foi derrotado, a Caixa de modo súbito cortou o empréstimo consignado. E agora nós temos um enorme calote, mostrando que, na verdade, todas essas estratégias da Caixa foram feitas para a compra de votos, porque esses empréstimos foram dados a pessoas negativadas, algo que nessa proporção nunca aconteceu. E 80% do valor ainda não foi pago, porque os empréstimos agora começam a vencer. Para liberar essas duas linhas de crédito, a Caixa Econômica utilizou o FGTS, ou seja, a classe trabalhadora acabou sendo envolvida e prejudicada nessa ação de risco não calculado por parte de Bolsonaro para poder enfrentar o Lula e mesmo assim ser derrotado. Essa situação ela é muito grave porque mostra que o Bolsonaro ele usou um banco público e o descapitalizou, porque as reservas da Caixa elas foram queimadas, pessoal, e as reservas da Caixa estão no nível crítico. E nós sabemos que todos os bancos públicos são utilizados para o financiamento de programas sociais, mas o principal instrumento é a Caixa Econômica Federal, muito mais do que o Banco do Brasil e do que o BNDES. E se a Caixa Econômica estiver com uma saúde financeira prejudicada, os programas sociais do governo Lula ou dos próximos governos vão ficar ameaçados, vão ser colocados em risco. Então Bolsonaro prejudicou o bom andamento do banco justamente por uma medida de campanha. Ele usou como medida de campanha e a Caixa agora está com problemas que podem afetar a vida da população. E eu sei que muitos vão pensar a partir desse momento, então tem que privatizar tudo. Não, não é bem assim. Nós aqui no canal não defendemos esse tipo de privatização do banco público. Pelo seguinte, a Caixa está dando calote. Olha lá, bancos privados também dão calote. A crise de 2008 ela foi provocada por um banco privado. Eu falei bancos públicos, bancos privados também dão calote. A crise foi provocada por bancos privados. Agora nós vimos bancos privados nos Estados Unidos também quebrando, porque distribuíram dinheiro para startups e essas startups não conseguiram se desenvolver. Então esse não é o problema. Mas no banco privado nós não teríamos o mau uso das instituições como aconteceu com Bolsonaro. Mas Bolsonaro, pessoal, ele promoveu deliberadamente uma política de Estado para atacar as instituições republicanas. Esse foi o maior crime do Bolsonaro.
E não foi somente com a Caixa Econômica Federal, mas a própria Polícia Federal também foi destruída por Bolsonaro ou atacada por Bolsonaro. Nós vamos privatizar a Polícia Federal? Não, isso não vai acontecer. Mas se você for observar, o Anderson Torres, ele usou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal como medida de campanha do Bolsonaro. Houve um depoimento na semana passada do superintendente da Polícia Federal na Bahia, dando mais detalhes daquela operação do Anderson Torres para bloquear as estradas, impedindo assim votos do Lula. No depoimento, ele é gravíssimo contra o Anderson Torres, porque o superintendente da PF falou que houve sugestões para a atuação da Polícia Federal em algumas cidades. E a justificativa para essa operação da Polícia Federal a respeito de compra de votos foi muito frágil, porque o Anderson Torres queria que a Polícia Federal atuasse em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal. Logo depois da reunião do Anderson Torres com a Polícia Federal, o pessoal se reuniu e falou assim, ó, isso é muito estranho. Essas provas aí de compra de votos não são provas contundentes apresentadas. Então nós não vamos fazer essa operação. E o mais grave ainda foi que o Anderson Torres propagou notícia falsa nessa reunião para enganar a Polícia Federal. Para que a Polícia Federal utilizasse o seu contingente para bloquear as rodovias. O Torres falou que nós tínhamos facções que estavam endossando a campanha do Lula e incentivando ou persuadindo ou intimidando, melhor dizendo, a população local a votar no Lula ao invés de votar no Bolsonaro. Isso é mentira, não há comprovação disso. As provas que o Torres apresentaram foram provas frágeis, mas Bolsonaro e Anderson Torres quiseram utilizar a Polícia Federal junto à Polícia Rodoviária Federal como instrumento de campanha, como instrumento de voto. Por isso que a cassação do Bolsonaro, ela está se tornando inevitável. Porque durante a campanha houve abuso de poder econômico, abuso de poder jurídico, abuso de poder político e outras má utilizações do poder público. Mesmo que os ministros do TSE não queiram caçar Bolsonaro, eu estou falando isso no sentido, na hipótese, mesmo que eles não queiram, o Bolsonaro e as suas próprias ações empurram os ministros para a condenação. Se Bolsonaro não for condenado, não for caçado politicamente, será um grande constrangimento. Então há uma força de inércia que leva o Bolsonaro até a cassação, porque ela se torna cada vez mais inevitável diante dos escândalos diários que surgem contra Bolsonaro. Nós nem sabíamos desse calote na Caixa. Nós sabíamos que Bolsonaro havia utilizado a Caixa para a liberação do empréstimo consignado, junto com o Pedro Maluco. Isso a gente sabia. Mas nesse nível de calote, nós não fazíamos nem ideia. O que mais vai surgir contra Bolsonaro? O que na próxima semana surgirá contra o ex-presidente? Nós não fazíamos a mínima ideia. Então o TSE, diante de tudo isso, vai caçar Bolsonaro, porque esse caso vai chegar e vai pressionar o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, como nós já conversamos, link aqui no card, ele tem adotado uma cautela grande para caçar o Bolsonaro da forma menos traumática possível. Por esse motivo, agora com a nomeação dos 2 novos ministros do TSE, ministros que são parceiros do Alexandre de Moraes, há um cenário muito mais favorável para que o Bolsonaro seja cassado. Tem muita gente reclamando que esse processo todo está demorando. E tem que ser demorado. Não pode ser assodado. Porque se o processo for assodado, se o processo for rápido e algum tipo de vírgula mal colocada for descoberta, há a possibilidade do Bolsonaro entrar com recursos, impugnar as decisões e causar um grande tumulto nacional. Então, esse processo de cassação do Bolsonaro, ele precisa acontecer no ritmo que está sendo colocado. Com cautela, com segurança e com muito zelo. Porque Bolsonaro, ele é o mestre da vitimização. Ele é o mestre disso. Então tem que acontecer mais ou menos como está acontecendo com o Deltan Dallagnol. Pontos que são inquestionáveis. Porque por mais que o Deltan Dallagnol queira questionar, as ilegalidades dele estão ali, estão provadas e são, assim, impossíveis dele conseguir rebater. Os argumentos dele são frágeis. A mesma coisa tem que acontecer com o Bolsonaro e é isso que o Alexandre de Moraes e o TSE estão preparando.